Oi, gente, boa noite. Estamos começando agora uma live aqui na Mães Também Amam. Eu sou a Kátia Jacinto, estou com a Carol Malafaia nesse projeto tão lindo. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar, só uns minutinhos, que a gente resolveu fazer essa live meio em cima da hora, eu e a Carol, então vamos esperar a galera entrar. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que são erros que a gente, acho que todo mundo acaba cometendo, um ou dois ou três. Então a gente vai falar sobre os três erros que a gente comete quando a gente tem um filho em relação ao nosso casamento. Então a gente comete vários erros, mas esses três erros são os principais que afetam muito o nosso relacionamento amoroso depois que a gente tem filho. Então a gente vai estar falando sobre esses principais erros. Vamos ver então, esperar a galera entrar. Vamos dar uma olhada aqui. Esses, pelo menos, são os que, uma conversa que eu tive com a Carol, foi que a gente achou que são os que mais impactam, os que mais impactaram pra gente, né, na nossa vida depois que a gente teve filhos. Quem for entrando vai dando boa noite, pra gente saber quem tá entrando. Carol, você já tá aí? Então vamos só esperar mais uns minutinhos, gente, para começar a passar o conteúdo que é muito bom, conteúdo muito legal. E aí a gente já... A Carol entrou, gente. Essa é a Carol Malafaia. Nós duas somos as idealizadoras desse projeto. Mães Também Amam. Nós duas somos coaches de mães. E aí numa conversa nós entramos nesse assunto de relacionamento. E aí disso nasceu essa parceria tão linda que eu estou muito feliz. E a gente está lançando esse projeto agora, né, Carol? O Mães Também Amam. Aos pouquinhos vocês vão estar vendo mais conteúdos, mais postagens, a gente vai estar fazendo mais lives, aulas. Se cadastre na nossa lista também, para vocês estarem recebendo o nosso conteúdo. Então, gente, eu vou começar. Essa live foi meio de em cima da hora, ela fica gravada, depois vocês assistem que vai ser um conteúdo muito legal. Então, a gente pensou muito do que está falando, né? Do que a gente poderia estar falando hoje. E a gente... Oi, Thaís, boa noite. A gente resolveu falar dos três principais erros, né, que a gente comete no nosso relacionamento depois que a gente tem filho. Porque não tem jeito, né? A gente imagina que vai ser a maternidade, e aí depois que a gente tem filho é que a gente vê o que é, né? Por mais que a gente escute muitas coisas que vão acontecer, quando o filho nasce é que a gente percebe o que é, né? E aí vem um susto. Então a gente escolheu esse primeiro tema para estar falando, porque é uma coisa que impactou muito na nossa vida. Vocês estão me escutando bem? Se vocês estiverem me escutando, o áudio estiver ok, coloquem um ali no chat para eu saber se está ok. E aí eu realmente começo o conteúdo com tudo. Vocês estão me escutando direitinho? Tá ok? Então, beleza. Beleza, então eu vou começar. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, né, já vem aquele monte de coisa na cabeça, daquelas coisas muito boas, né, aquele lado maravilhoso da maternidade, das fotos, né, aquela coisa linda. E aí a gente imagina, né, que vai acontecer muitas mudanças, né, que a nossa vida vai mudar muito. Todo mundo diz, depois que você tem filho, a tua vida muda muito. Mas a gente só se dá conta realmente do que é essa mudança quando o filho nasce. Então a gente imagina que vai ter muito cansaço, a gente imagina que vai ter a privação do sono, a gente imagina que vai ter exaustão, que vai ter desafios, mas a gente só tem realmente a plena consciência do que é, né, do que é a privação do sono, do que é o cansaço, né, do que é os desafios, do que muda na nossa vida depois que um filho nasce. Né? Então, depois que a minha filha nasceu, como eu acho que é de todo mundo, é que a gente percebe o furacão que vira a nossa vida.
como é difícil, né, a gente começar essa adaptação nesse começo, porque é uma nova relação que está se formando, né? Então, é uma nova relação que está se formando entre a gente e o nosso filho, né, ou a nossa filha, e é uma nova relação que está se formando entre a gente e o nosso parceiro, né? Porque até então, até o filho nascer, a gente era um casal, não é? Cada um tinha a sua vida, cada um tinha a sua vida independente. Então, cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha a sua vida. Aos poucos, né, as vidas iam se entrelaçando, mas a gente saía de manhã para trabalhar, aí se do trabalho resolvesse no mercado, né, só mandava um WhatsApp para o marido e falava, ó, vou chegar mais tarde porque eu vou no mercado, ou eu vou sair com as minhas amigas, ou ele vai para o futebol, né, e cada um vai vivendo a sua vida e vai fazendo as suas coisas, sem muito depender do outro. Né? À noite se encontra, no fim de semana resolve fazer um programa junto, mas as vidas não são totalmente interligadas. Mas depois que a gente tem um filho, é que aí começa realmente a família. Antes era só um casal. Um casal que vivia na mesma casa e que tinha seus afazeres e que se encontravam na noite, no fim de semana. Agora não. Agora é uma família que um depende do outro. A relação passa a ser uma relação interligada. Né? É uma relação em que precisa realmente ter essa parceria. Né? Aí começou o casamento. Quando nasce um filho, começa um casamento. Porque a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Né? Um precisa do outro para a relação poder funcionar direito. E aí é que começa a dificuldade, né? Porque são duas relações que estão se reencontrando e muitas vezes a gente se perde nisso e muitas vezes a mulher se perde nisso. Porque a maior carga fica para a mulher. Principalmente no começo, essa demanda toda é nossa, né? É a gente que tem que amamentar, quem amamenta consegue amamentar por mais tempo. Eu amamentei por muito pouco, a minha filha só por 2 meses, e aí eu não tive mais leite. Então, quem amamenta, eu imagino que seja muito maior ainda essa questão da necessidade, né, da mulher estar lá. Então, não tem nem como dividir para dar mamadeira, tem que ser você a levantar de madrugada quantas vezes forem, né? Então, esse começo é muito comum, a gente se perde inteira, não existe mais nada, só existe o nosso filho e tá tudo bem, é assim que tem que ser mesmo, né? É um bebezinho que tá começando a vida, que precisa totalmente da gente, que é totalmente dependente, então é normal isso, mas vai passando o tempo, a gente precisa entender que a gente não é só mais mãe, que essa dedicação exclusiva para o nosso filho não precisa mais ser só exclusiva, como a gente estava fazendo até esse tempo. E aí, nesse tempo todo, precisa de uma parceria do marido, do companheiro, para entender que nesse começo precisa ser assim mesmo, né? É uma dedicação exclusiva dos dois, é uma exaustão muito grande, a gente vive muito cansada, né? Se a criança não dorme bem à noite, então, meu Deus, durante o dia você não quer fazer nada, você só quer descansar, você não tem ânimo para nada, mas passando esse tempo, né? Se há esse companheirismo, essa parceria, esse tempo vai passar, e esse tempo não pode demorar muito para passar. Depois de alguns meses, a gente já tem que entender que a gente tem outras coisas na vida. A gente tem que entender que a gente não é só mais mãe. E uma das principais coisas que a gente acredita que a gente precisa voltar a olhar com carinho para o nosso relacionamento. Porque durante esse comecinho, ele acabou ficando meio de lado, né? A gente não tem muito tempo para o marido, para o companheiro, e eles têm que entender isso. Mas a gente depois tem que ver que esse relacionamento é uma coisa que faz parte da gente e é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, porque o que vai fazer o bem para o filho? Um relacionamento saudável. O que é a base da família? É o relacionamento dos pais? Então, se a gente simplesmente esquecer do nosso relacionamento e focar nossa vida só para o nosso filho, a gente não vai estar fazendo o melhor para ele. Né? Porque a gente faz isso, a gente esquece do mundo, achando que se a gente focar nossa vida direto para ele, a gente vai estar sendo a melhor mãe do mundo. Ele vai ser a criança mais feliz, a gente vai estar fazendo tudo de bom. Não é? A gente faz isso. Né? Quem que não faz isso? Quem que não esquece de tudo por causa de um filho? Mas não a gente não vai estar fazendo bem para o nosso filho se a gente simplesmente esquecer do nosso relacionamento. Então, é sobre isso que a gente está trabalhando nesse nosso projeto.
E a gente percebeu que quando nasce a criança, depois desse tempo que passou da dedicação, são 3 erros que a gente comete que influenciam muito no nosso relacionamento. Então, antes eu vou começar, já vou falar. Eu só quero saber se vocês estão me escutando bem. Entrou mais algumas pessoas. Boa noite para vocês. O áudio tá ok? Tá tudo bem, Denise, Nina? Vocês estão me escutando bem? Vocês coloquem nos comentários para ver se está tudo ok. Eu já vou falar dos 3 principais erros que a gente comete. Porque eu acho que quase todo mundo comete. Beleza. Ok. Então vamos continuar. Então, primeiro principal erro que a gente comete: focar apenas na maternidade. Esse é um erro que a gente comete, às vezes, por muito tempo, não só nos primeiros erros, nos primeiros meses. A gente simplesmente esquece do mundo. A gente foca no filho, né? A gente não cuida do relacionamento, a gente às vezes não cuida da nossa carreira, a gente não cuida da gente, a gente foca no filho. Então, como eu estava falando, esse é um erro gravíssimo, porque se a gente não foca no nosso relacionamento, como que a gente espera que esse relacionamento se perdure? Se a gente vira só mãe, o marido não casou para ter uma mãe. A gente não casou para ser a mãe do marido, não é mesmo? A gente casou para ser um casal. E com o passar do tempo, no começo, até pode ser que tá tudo bem, você não tá nem ligando, tô cuidando do meu filho é meu amor, e é mesmo, é um amor que a gente não imagina que vai sentir no mundo, mas depois a gente vai sentindo que tá faltando alguma coisa. Tem um lado que tá puxando, porque a gente é um ser único, a gente é um ser completo. E a gente precisa de todas as nossas áreas supridas e realizadas, sendo alimentadas. Então, uma área que a gente deixa de alimentar vai começar a pegar. E aí a gente deixa de alimentar o nosso relacionamento. E aí vai começar essa perninha, nossa, começar a ficar capenga ali. E vai começar a arrastar, e vai começar a arrastar. E aí não adianta a gente achar que eu estando bem com o meu filho e não estando bem com o meu relacionamento, a minha relação com o meu filho vai estar ótima, porque não vai estar. Não vai. Quem nunca teve uma briga no relacionamento, não é mesmo? Quem nunca teve uma discussão ou alguma coisa assim? Dependendo do teor da discussão, a gente vai perdendo a paciência para o filho, não é? Se a gente briga muito com o marido, se a gente está muito irritada com o nosso marido, às vezes os nossos filhos fazem alguma coisa e a gente não tem paciência para eles. Então, para a gente ser uma mãe muito inteira, o nosso relacionamento tem que estar inteiro, porque é a nossa família. É ele que vai dar a base para o nosso filho também crescer, para ele ter a base do que é um relacionamento. O que é um relacionamento de casal? Como uma mulher trata um homem? Como um homem trata uma mulher? Nós somos muito mais exemplo do que a gente fala, do que a gente ensina. Então, é importante a gente dar atenção, né? É importante a gente ter alguns momentos do nosso dia, da nossa semana, só para o marido, só para o nosso relacionamento. Então, é importante sair jantar de vez em quando, não é egoísmo deixar filho com sogra, com mãe, se tiver alguém, né, uma irmã, alguém que possa cuidar, deixa numa noite, num sábado, numa sexta-feira e vamos jantar, né? Sair, voltar a ter uma vida de casal, a voltar a ter programas de casal. Isso é muito importante. E se não tem rede de apoio, você fala, não, Kátia, eu não tenho ninguém para me ajudar, minha família mora longe, aqui eu moro sozinha com meu marido. Dá um jeito, a gente tem que dar um jeito. Então põe o filho para dormir, depois que ele dormiu, vai assistir um filme de adulto, né? Que quem tem criança sabe que só assiste filme de criança, né? Então vai assistir um filme de adulto vocês dois, vai fazer um jantar, né? Faz um jantar gostoso, põe uma mesa bonita, abre um bom vinho, tem uma conversa de adulto, falem de assuntos de vocês, porque às vezes o nosso assunto vira só o filho. Então é importante voltar a cultivar momentos em que você esteja com o teu marido, momentos de namoro. É importante voltar a ter momentos de namoro. Então esse é o nosso primeiro erro, que é focar na maternidade. Fez sentido para vocês? Isso que eu falei muita abobrinha, porque, né, eu conversando com a Carol, isso é uma coisa que faz muito sentido pra gente, que a gente vivenciou, e muitas mães que a gente conversa acabam relatando que vivenciaram isso, né? Se faz sentido para vocês, dê um curtido ali, coraçãozinho na tela, para eu saber que está fazendo sentido para vocês, para eu continuar, então. Beleza, então vamos para o próximo, gente. Esse erro também é uma coisa que é muito complicada, que é a gente esquecer da gente mesma.
Então a gente sai de uma fase, né? A gente tem a primeira fase que é foco no filho. A gente cuida do filho. Ele precisa da gente, a gente tem toda a atenção para ele. Aí a gente já passa, já andamos um pouquinho. Vamos cuidar do nosso relacionamento. A gente já entendeu que precisa cuidar do nosso relacionamento. E aí às vezes a gente para aí. A gente cuida do filho e a gente cuida do relacionamento. A gente arruma tempo para o filho, para todas as demandas do filho, e a gente começa a arrumar tempo para as demandas do casamento, do relacionamento, e a gente não arruma tempo para a gente. Aí você não tem tempo para ir na manicure, né? Uma coisa que você fazia antes, você não tem tempo para ir para academia, para se cuidar, para sair com as amigas, para ir jantar com as amigas, para dar risada, para ir no shopping. A nossa vida se resume família, se resume marido e filho. Não está errado. A nossa vida é a nossa família, mas a gente precisa de momentos nossos. A gente precisa achar as coisas que fazem, outras coisas que fazem a gente feliz também. A gente precisa se cuidar para se arrumar exatamente, Carol. Exatamente, a gente precisa se arrumar. Às vezes a gente não tá nem aí mais pra gente, né? Não pensa em roupa, não pensa em arrumar cabelo. Ah, tá bom de qualquer jeito, já tenho meu marido, meu filho. Isso que acontece, a nossa autoestima vai, ó, caindo lá para baixo. E aí passa um tempo, a gente não tem vontade de fazer mais nada. E a gente não lembra mais da gente. A gente deixa de se reconhecer. Você já não sabe mais o que você gosta, porque você nunca pensa nisso. É sempre o gosto do teu filho ou o gosto do teu marido. Não sabe mais o que você gosta, que tipo de roupa você gosta de vestir. O que é sair rir com as amigas? Né? Sabe aquela tarde de não fazer nada, de ficar no shopping ou num sábado, de você só rir com as suas amigas que faz tanto bem para nossa alma, não é? O que a Carol falou ali? Tenho que amamentar e por isso não tem roupa bonita. Exatamente. É muito comum isso, as mães que amamentam por muito tempo terem isso, né? Então eu estou amamentando e vou ficar de qualquer jeito, eu não preciso me arrumar. E aí a gente vai se deixando de se gostar com isso. Porque você vai se olhando no espelho e você não se reconhece mais. Teu corpo já não tá igual. Vamos combinar, né? Depois da gestação, nosso corpo já não fica igual. A gente se olha no espelho, a gente já não vê mesmo aquele corpo de antes. E a gente se olha no espelho, já não vê mesmo aquela mulher de antes. Aquela mulher que se cuidava, que se arrumava, que andava bonita, né? Que usava roupa que gostava, sempre com unha feita, com o cabelo feito. Isso é um outro erro que a gente comete e a gente precisa voltar a arrumar tempo pra gente. Oi, Flávia, boa noite. Então, pequenas coisinhas de novo. Do mesmo jeito com o relacionamento, para a gente voltar a ter esse relacionamento com a gente precisa dar passinhos pequenininhos. Então, tira uma hora da semana que você vai fazer a mão. Toda semana eu vou voltar a fazer minha mão. Toda semana eu vou dar um passeio no shopping. A cada 15 dias eu vou voltar a encontrar com as minhas amigas que eu sempre fazia isso. Vocês tenham certeza, depois de uma tarde de risada com as amigas, certeza que a gente volta para casa com outro ânimo, com outro astral. É verdade. Depois que a Andresa falando, depois que ela foi mãe, as amigas sumiram. Pois é, a gente se fecha, Andresa. Esse é um grande problema. A gente se fecha na nossa vida porque a nossa vida é muito corrida, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente se fecha, a gente não tira tempo pra gente. E é muito bom, como a Flávia falou, a gente poder conversar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente está sozinha. Não é? Que só a gente está passando por isso. Que só eu sinto falta de me arrumar, né? E a gente acaba achando até um pouco de egoísmo, né? Poxa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu vou largar o meu filho para ir no salão, eu vou largar o meu filho para ficar com as minhas amigas, né? E vou deixar de estar um sábado à tarde com ele para estar com elas. Mas eu sou importante, você como mãe é importante. Se você não estiver bem e feliz, você não vai conseguir ser uma mãe boa e feliz para o teu filho, mas você tem certeza disso. Como eu falei, a hora que você voltar do teu encontro com as tuas amigas, o teu ânimo vai ser tão grande que o teu filho vai te ver tão feliz que ele vai ficar muito mais feliz ainda. Os nossos filhos são o nosso reflexo. E aí você vai estar ensinando para os teus filhos o autocuidado. Você vai estar ensinando para eles que eles são importantes, do mesmo jeito que você é importante. Então, esse erro do esquecer de si mesma é uma coisa que a gente precisa urgentemente voltar, depois que a gente tem filho, a voltar a se olhar, né? A voltar a cuidar da gente, a voltar a entender que a gente é importante. Nosso filho é importante, muito importante,
Mas se eu não tô bem, eu não vou ser uma boa mãe. Então eu vou me cuidar para que eu fique bem. Então é ter esses pequenos cuidadinhos, né? Voltar a ter essa nossa rotina. E depois, aos poucos, vira a rotina de novo, né? E a gente volta a ter a nossa vida e se sentir bem com a gente mesmo. Então foram 2 erros. Tudo bem até aqui, gente? Tá ok? Todo mundo fazendo sentido? Só eu que vivi isso? Acho que não, né? Acho que todo mundo esquece de si mesmo depois que tem filho, né? A gente só precisa voltar rápido, né? Não demorar tanto, anos às vezes, né? Pra gente voltar a cuidar de si mesmo. Então agora a gente vai pro último, nosso último erro, que é a gente querer ser a Mulher Maravilha. Quem é que não quer ser a Mulher Maravilha, não é mesmo? Eu já tentei muito ser Mulher Maravilha. A gente quer dar conta de tudo. É verdade, Denise, anos querendo ser a Mulher Maravilha. Isso é tão pesado, né? Como isso pesa na gente, porque a gente quer dar conta de tudo. Então a gente quer dar conta dos filhos sozinha. Às vezes sozinha, porque a gente não quer pedir ajuda para ninguém, né? Tem muita mãe que ainda tem ciúme do filho e aí não pede ajuda. Então ela quer dar conta do filho, da casa, do marido, do trabalho, dela, tudo sozinha e tudo na perfeição. Né? A casa tem que estar impecável, o filho impecável, não pode faltar nada, a comida do filho é melhor, né? Tem que dar atenção para o marido, no trabalho tem que ser funcionário exemplar, ou empresário exemplar, empreendedor exemplar. E aí, é lógico que a gente não consegue dar conta de tudo, não é mesmo? A gente não vai dar conta de tudo. E aí a gente começa aqui a se frustrar. Vai se achando que é incompetente, que não é bom o suficiente, porque você veja a mãe fulana dá conta, a outra mãe dá conta. A gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco do outro. A gente só vê as coisas bonitas que são postadas no Facebook, não é? As famílias felizes, os fins de semana maravilhosos, as casas lindas. E a gente fica comparando tudo isso que a gente vê com o que a gente está vivendo, que às vezes é o caos instalado. É, né? A Flávia falando que essa deve ser a campeã. E essa é muito puxada, né, Flávia? Porque a gente olha a nossa vida um caos e a gente olhando a vida do outro, que tá uma beleza, da outra mãe feliz, fitness, né? A outra mãe fitness a gente não consegue nem comer direito. Então, a gente tem que parar de querer dar conta de tudo. Quando a minha filha nasceu, eu tinha muito essa mania da casa, a casa tinha que estar muito arrumadinha, sabe? Ai, muito certinha. Então, depois que ela nasceu, eu me incomodava, eu me irritava, sabe? Eu me estressava de ver a casa bagunçada. Com criança não dá, né? Eu dei uma arrumada aqui atrás, porque com criança não dá, a casa tá assim o tempo inteiro, isso é de criança, isso é de criança saudável, não é mesmo? E aí eu comecei a me incomodar muito com a casa bagunçada, porque eu não conseguia dar jeito. Eu não conseguia deixar as coisas tudo em ordem. Até que uma hora eu parei e pensei, não, eu preciso elencar a prioridade. Qual que é a minha prioridade? Eu quero enlouquecer tendo a casa arrumada, eu quero estar bem com a minha filha, porque daí eu também ficava irritada. A Thaís tem 3 meninas, veja bem, imagina. Se querer dar conta de tudo em Thaís com 3, daí é pra ir à loucura mesmo, imagina a casa, né? Tem que relaxar e curtir as meninas, né? E deixar entender que tem vida na casa, né? Que tem criança é ter vida. Então é bem isso que eu fiz. Eu entendi que eu tenho uma criança, a minha prioridade naquele momento era estar com a minha filha e eu escolho até hoje, né? Então até hoje eu escolho, eu quero estar com a minha filha, eu quero estar arrumando a casa. Lógico que não é viver na bagunça e nem viver na sujeira, não é isso. Mas às vezes a gente tem umas questões de ter tudo muito certinho, muito arrumadinho, muito perfeitinho. E na vida não é assim. Então eu optei, é a minha prioridade. E é isso que a gente tem que fazer. Quais são as nossas prioridades hoje? Então a minha prioridade muitas vezes é estar com a minha filha, é estar brincando com ela, é que seja estar assistindo desenho, é estar fazendo qualquer coisa com ela e não estar limpando a casa. E não estar deixando a casa na perfeição que ela tem que ser. Então a gente tem que aprender a elencar qual que é a tua prioridade hoje. Um dia você vai estar, né, focada mais numa coisa, outro dia vai estar focada mais em outra, e é assim a vida está tudo bem, a gente não vai ser perfeito e a gente não vai dar conta.
não vai dar conta, né? Por mais que a gente veja as outras pessoas mostrando, né, uma casca de que tá tudo muito bem, às vezes por dentro não tá muito bem, porque ninguém consegue ser perfeito em tudo. Então vai ter momentos em que a gente vai estar, né, mais focado na casa, mais focado no trabalho, mais focado no relacionamento, e assim a gente vai. A Carol, né, a minha parceira, ela usa um termo que é muito interessante. A gente depois que a gente é mãe, a gente fica igual aquela do circo, malabarismo, sabe? Equilibrando os pratinhos, roda um pratinho, roda o outro, roda, né? Então roda o pratinho da mãe, roda o pratinho da esposa, roda o pratinho da filha, da empresária, da trabalhadora, da amiga, e a gente vai o tempo inteiro rodando esses pratinhos, e é só pra gente não deixar eles caírem no chão. E é assim que a gente fica. Se vai estar um pratinho rodando mais rápido uma hora, tá ok. O outro vai estar mais devagarinho, quase caindo, mas ele não caiu, tá ok também. Né? Então a gente tem que. É isso aí, Carol. Adorei. Quando eu vi a primeira vez que a Carol fez todo sentido. E é isso, vai ter uma hora que vai estar um prato meio cambaleando lá e tá ok, tá beleza. Depois a gente já arruma esse prato, aí a gente tem outro que tá rodando muito bem, e depois esse aqui também vai começar dando uma cambalhada, e assim é a vida. Né? É assim que a gente vai levando. A gente só não pode esperar a perfeição e que a gente dê conta de tudo. Tem que pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Né? Tem que cobrar não, né? Mas conversar com o companheiro, com o marido, a gente precisa de ajuda. A gente não pode querer abraçar tudo e não fazer nada e não deixar o outro ajudar. Então, permitir que o outro ajude também é uma coisa importante, porque às vezes a gente não permite que o outro entre e ajude a gente. Então, acho que esses são os principais erros, né, que a gente elencou hoje para vocês, né, que é focar apenas na maternidade, esquecer da gente mesma e querer ser essa mulher maravilha, que a gente é uma mulher maravilha, né? Nós somos uma mulher maravilha porque a gente dá conta de tudo, sim, e a gente dá conta de tudo muito bem. A gente só não pode querer exigir a perfeição, né? Porque perfeito a gente não vê, nenhum ser humano é perfeito. A Denise falando, ó, que precisou pedir ajuda para aprender. E às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, né, Denise? Às vezes sozinho a gente não dá conta, precisa de ajuda, ou de um terapeuta, de um coach, da mãe, né? Pedir ajuda para a mãe, para a sogra, para o companheiro, a gente precisa de ajuda, sozinho a gente não faz nada, é bem melhor fazer com ajuda. Então, gente, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu não consegui acompanhar o chat aqui para ver se foi feita alguma pergunta. Carol, tem alguma pergunta? E aí eu vou respondendo aqui. Esses são um dos vilões, né? Às vezes a gente tem os três juntos, né? Às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes é os três, os quatro, mais coisas juntas. Que bom, Denise, que você amou. É um assunto que a gente ama falar também, eu e a Carol, né? Tá ok no chat, Carol? Então, beleza, gente. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um convite para vocês muito especial. A gente está lançando esse projeto Mães Também Amam, que é realmente a gente quer ajudar, né, vocês mães a voltarem a reequilibrar o relacionamento de vocês. E vai ter um link, acho que a Carol vai colocar um link aqui no chat, e vai ter um link também na postagem, em que a gente está convidando vocês para se cadastrarem nesse link, porque essa semana ainda vocês vão estar recebendo um e-mail nosso em primeira mão, de uma aula em que a gente vai estar aprofundando mais esses assuntos e a gente está convidando vocês especialmente para estarem participando. Então se cadastrem nesse link que vocês vão estar recebendo esse e-mail para vocês participarem dessa aula. Vai ser uma aula muito legal, com bastante conteúdo, né? A gente está fazendo tudo com muito carinho, com muito amor, porque a gente acredita que é um tema, é um assunto que a gente tem muitas mães sofrendo com isso e passando por dificuldade. A gente sabe que a gente pode ajudar vocês. Então, se cadastrem no link, acho que a Carol acabou de colocar ali no chat, né? Cliquem nesse link, se cadastrem. E essa semana ainda a gente vai estar mandando um e-mail falando dessa aula, desse binário que vai ser maravilhoso, com mega conteúdo para vocês, uma aula ao vivo, como a Carol está falando, ao vivo. Então é isso, gente. Gratidão por vocês que ficaram aqui, né? Já está meio tarde.
que participaram dessa conversa. Obrigada a todos pelas curtidas, pelos comentários. Se vocês gostaram e tem amigas mães, né, que estão passando por essa situação que se sabe que cometem esses 3 erros, 1 ou 2 ou 3 erros, compartilhem, né, essa live com as amigas de vocês para que a gente possa estar ajudando, para que essa fase passe logo e para que a gente consiga cada vez mais estar inteira, né, feliz por completo em todas as nossas áreas da nossa vida. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Uma boa noite e até a próxima live. Beijos. Tchau.